Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pela noite que se passou, por mais este dia que é um presente que o Senhor nos dá. Dá-nos sabedoria para que possamos vivê-lo de acordo com a tua santa vontade. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 12, que diz assim: Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste nosso corpo mortal, de modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, em tudo na vida sempre é bom ter um plano B, isto é, uma outra possibilidade de lidar com um desafio, um problema. Por exemplo, seria bom ter sempre um dinheiro guardado de reserva para uma eventualidade, como um acidente, uma doença, um remédio que precise comprar ou algo que não estava no nosso orçamento. Uma empresa precisa ter mais de uma estratégia para vender seus produtos. O governo sempre precisa estar preparado para dar ajuda em casos de desgraças da natureza, como aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado. O único que não tem um plano B é Deus. Ele tem só um plano para salvar o ser humano do pecado, do inferno, e esse plano tem um nome: Jesus Cristo. Depois que o ser humano abandonou Deus e praticou o pecado, Deus fez um plano da salvação para o ser humano. Ele chamou Abraão, fez dele uma grande nação, cuidou dessa nação para que ela permanecesse fiel a Deus pelos séculos, até que chegou o tempo certo de Jesus Cristo, Filho de Deus, se fazer criatura, vindo ao mundo, como diz Gálatas 4, 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O plano de salvação de Deus era único. Jesus Cristo deveria vir ao mundo assumindo a natureza humana, isto é, ser uma pessoa de verdade, para que no lugar de todos os seres humanos, como substituto de todos, levar na cruz todo o peso do castigo e sofrimento eternos que todos os seres humanos deveriam receber no inferno por causa dos seus pecados. Cumprindo o plano único de Deus, Jesus Cristo, mesmo tendo em si mesmo todo o poder de Deus, deixou-se sacrificar na cruz para nos salvar. Como diz 1 João 1,7, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Jesus Cristo completou integralmente o plano de salvação para toda a humanidade, mas para que cada ser humano individualmente receba o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna, era e é necessário que todos ouçam falar do amor de Deus em Cristo, isto é, a pregação da palavra de Deus, e assim possam crer e ser salvos.
Por isso Deus chamou os apóstolos, também Paulo, para serem os homens que fundamentariam a fé cristã, falando para as pessoas de sua época e escrevendo a palavra de Deus, especialmente o Novo Testamento. Deus preservou a palavra de Deus até chegar a nós e podermos conhecer o seu amor e a salvação em Cristo. Ao apóstolo Paulo foi dada a missão por Deus de levar a palavra de Deus que salva para os não-judeus, de maneira muito especial. Paulo relata no texto de hoje que havia muita oposição à palavra de Deus, tanto dos judeus quanto de outras pessoas. Paulo foi perseguido, humilhado, espancado, preso e correu várias vezes perigo de morte, porque falava que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação pela fé nele. Paulo diz assim no texto de hoje: porém nós temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Este tesouro eterno da palavra de Deus estava e está dentro dos nossos corações, de nossas mentes e da vida de cada ser humano, que é tão frágil e fraco como um vaso de barro. Deus poderia ter dado a missão de salvar pessoas falando de Jesus para um anjo, que faria isso de maneira muito rápida e mais eficiente do que nós cristãos, vasos de barro, fracos, falhos e pecadores. Mas não. O plano único de Deus era que a palavra de Deus deveria ser anunciado pelos que ele chamou das trevas do pecado e da condenação eterna para a sua maravilhosa luz da salvação. A nós cristãos foi dada a missão, dada por Jesus: vão e façam discípulos de todas as nações. Não tem um plano B. Se os cristãos não viverem e pregarem a palavra de Deus, ela não será anunciada e as pessoas morrerão sem Jesus Cristo e irão para o inferno. Paulo assumiu com total dedicação e compromisso a sua missão dada por Deus. Ele relata que nunca foi fácil viver e falar de Jesus. Diz assim: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvidas, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste nosso corpo mortal. Jesus nunca prometeu a nós, cristãos, que teríamos uma vida fácil e tranquila aqui na terra. Vivemos em uma guerra espiritual contra o diabo, o mundo e a nossa vontade corrompida pelo pecado, que querem continuamente nos impulsionar a abandonarmos Deus, sua palavra, oração, igreja e vivermos em pecados. Jesus disse assim em João 16:33: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. A vitória do cristão é lá no céu. Quando chegarmos lá e vermos tudo de maravilhoso que Deus fez por nós, veremos que valeu a pena permanecermos firmes na fé em Cristo até o fim. Paulo sofreu muito, porque ele insistentemente falava de Jesus Cristo para todos. Ele afirma que muitas vezes ficou aflito por causa dos problemas e aflições, mas nunca ficou derrotado, nunca parou de falar de Jesus. Quando ele era preso, cantava hinos de louvor a Deus, orava e falava de Jesus para os guardas e os outros prisioneiros, dando testemunho da sua fé. Como um ser humano, um vaso frágil de barro, Paulo diz que também teve suas dúvidas, mas nunca ficou desesperado. Talvez Paulo tenha feito a pergunta que muitos fazem em meio aos sofrimentos: por que, Senhor, está acontecendo isso comigo? Mas lá no seu coração, o Espírito Santo vinha para consolá-lo e animá-lo a prosseguir a sua missão. Paulo diz que tinha muitos inimigos, não porque ele era mau, mas porque muitos, especialmente os judeus de sua época, o perseguiam porque ele falava que Jesus Cristo era o Salvador do mundo. Paulo diz que sempre podia contar com um amigo de verdade: Jesus Cristo.
Ele sempre estava com ele, abençoando, protegendo e amparando. E assim, estimado irmão e irmã, Paulo passou a sua vida cristã neste mundo. Muitos sofrimentos, mas no coração a certeza da salvação pela fé em Cristo como Senhor e Salvador e a esperança certa da vida eterna nos céus. Sempre o impulsionavam para continuar vivendo uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a sua palavra, e proclamando a salvação de Jesus Cristo ao mundo. Que você e sua família também possam ter esta mesma alegria e disposição que Paulo tinha como cristão. Busque em primeiro lugar na vida Cristo, sua palavra, oração, igreja, e viva uma vida consagrada e comprometida com Cristo. Nos momentos de aflição, dobrem seus joelhos em oração pedindo ajuda de Deus, meditem na palavra de Deus, participem da igreja e louvem a Deus. Nos momentos tranquilos da vida, lembrem de buscar a Deus, na palavra de Deus, na oração, na igreja, para que Deus continue lhes abençoando. Em todos os momentos e em todas as situações de sua vida, lembre, você é um vaso de barro, fraco e frágil, mas dentro de você tem um tesouro que é Cristo e a sua palavra. Lembre da missão que também você tem junto da sua igreja de viver como um cristão e proclamar a palavra de Deus para todos os povos. E quando vierem aflições, lembre do que diz o Salmo 42:5. Por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Façamos oração. Ó Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, porque se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor está conosco, nos abençoando, protegendo e amparando. Que nós tenhamos alegria pela salvação, que nós tenhamos disposição para vivermos a nossa fé cristã neste mundo, segundo a Tua Santa Palavra, e que também tenhamos disposição para proclamar a boa notícia de salvação em Cristo para todas as pessoas. Que a Tua presença em nossas vidas nos encha de alegria e paz. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.